Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do GNC, Gestão, Negócio e Conjuntura, um programa de iniciativa da Escola de Gestão e Negócio em parceria com a Escola Criativa, trazendo aqui para a nossa audiência, para os nossos estudantes, para a comunidade acadêmica, temas relevantes do mundo dos negócios para discutir, para repercuti-los e para que nós possamos aprender um pouquinho mais, além daquilo que já aprendemos em sala de aula. E esse é o primeiro programa de 2026, nós abrimos esse programa com a ideia de dar um panorama mais geral de como está a Escola de Negócios hoje aqui da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Também aqui contando com a presença do professor Hélio Silva. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E também a presença do professor Vinícius Nunes. Obrigado, professor, seja bem-vindo. Obrigado, feliz ano novo. Legal. E, bom, nós estamos aqui então para fazer um balanço da nossa escola. Temos aqui a ausência do professor Turíbio, que por força maior não pôde estar aqui conosco, mas fica registrado então aqui a presença virtual dele. Bom, nós estamos hoje, né, com a Escola de Negócios alcançando aí aproximadamente 1.300 estudantes, é um número que nos deixa bastante orgulhosos e são números que nos desafiam cada vez mais a trazer para vocês, a audiência, trazer para a nossa comunidade acadêmica, para os nossos estudantes. É um curso mais alinhado aí com as expectativas, não apenas dos estudantes, mas sobretudo com as expectativas do mercado de trabalho, que é quem, obviamente, emprega aí a maioria dos nossos estudantes. Nós hoje estamos na escola com aproximadamente 13 cursos, que congregam esses 1.300 estudantes. Estamos aí na casa de quase 100 professores e a maioria deles com mestrado e doutorado e, portanto, essa é uma preocupação que nós temos na Escola de Gestão e Negócio, de trazer profissionais que tenham essa dupla formação, tanto a formação no mercado de trabalho como a formação acadêmica. Então, nós entendemos que essa conjugação produza resultados muito bons. Bom, e aí aqui é um panorama mais geral. Temos hoje, então, no curso de Ciências Econômicas, que está sendo conduzido e coordenado por mim, números também auspiciosos. Temos alcançado aí a marca de quase 250 estudantes, envolvendo tanto os alunos do curso presencial quanto dos alunos em EAD. E para nós também é uma grande satisfação em saber que o nosso curso vem ganhando destaque e vem crescendo cada vez mais. Tivemos recentemente uma boa notícia de uma avaliação do Quero Estadão, que garantiu uma nota 4 para o curso de Ciências Econômicas, e também estamos atualmente com nota 4 no Enadio, que também nos deixa aí bastante orgulhosos e, sobretudo, motivados para manter essa pontuação. Então, eu vou passar a palavra aqui rapidamente para o professor Hélio também, para ele dar um panorama geral aí sobre o curso de Ciências Contábeis. Nós também temos aí algumas informações importantes para falar sobre o curso de Ciências Contábeis, e também, na sequência, eu passo para o professor Nunes para falar um pouco aí sobre o curso de Relações Internacionais. Professor Hélio, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estarmos juntos aqui novamente. O curso de Ciências Contábeis aqui na USCS é um curso muito relevante, primeiro porque é um curso tradicional, né? Tradicional no geral, em todas as universidades do Brasil, e é uma profissão que tem crescido muito, que tem menos mão de obra do que o mercado necessita. Isso faz com que os nossos alunos, desde muito cedo, desde o primeiro semestre, na verdade, já consigam estágio ou emprego na área. Alguns, inclusive, já vêm porque estão trabalhando na área. É um curso que está sendo muito valorizado pelo mercado e é um curso que nós estamos aperfeiçoando, e junto com os demais cursos na USCS, mas particularmente com contabilidade. A contabilidade é basicamente um sistema de informações e, como tal, nós estamos sempre tentando adaptá-lo da melhor forma às exigências que hoje vêm do uso de inteligência artificial, né? No passado, do uso de ERPs, agora desses mecanismos mais recentes e modernos. E temos um curso adaptado, professores que têm desempenhado um trabalho muito bom. E com isso nós temos obtido ótimos resultados, temos conseguido parcerias com Big Four para fazerem palestras, para participarem de eventos aqui na universidade. E se você tiver interesse, é muito bem-vindo ao curso. Aos que já estão aí no curso sabem que é um elemento catalisador de uma carreira bem-sucedida. Professor, e tem aí algumas iniciativas do curso que são importantes também, né? Temos o NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Fiscal.
Temos 2 núcleos, temos o NAF, que atuamos junto com a Receita Federal, né, a Secretaria da Receita Federal, que inclusive estiveram hoje aqui para conversarmos, tivemos uma reunião com eles, e essa integração é muito boa, porque de um lado nós podemos partilhar com a Receita Federal informações e tudo mais, conhecimento, e de outro, nós podemos também partilhar o nosso conhecimento dos professores e alunos com o nosso entorno, principalmente com a parcela mais carente da população, que é quem utiliza os nossos serviços, né? A pessoa física hipossuficiente, as microempresas individuais, pessoas que têm problema com o seu CPF, coisas assim que são pequenas, mas que são muito importantes para o cidadão, né? Para aquele que está no nosso entorno e para o aprendizado do nosso aluno. E temos ainda um convênio com a Defensoria Pública para a produção de laudos, laudos periciais, e produzimos esses laudos aí. Temos o professor Antônio Guerra, que é o responsável pelo núcleo, e aos alunos é permitido, né, participar, entender. É uma fonte a mais de, como eu disse, um benefício social de um lado e gerar conhecimento para os alunos internamente. Legal, professor Hélio, obrigado. Senhor Nunes, por favor, dá um panorama aí geral do curso de Relações Internacionais. Opa, tá bom. O curso de Relações Internacionais está chegando no seu 4º ano, que significa que nós vamos formar nossa primeira turma, oficialmente em dezembro. E é um curso que eu vejo crescendo cada vez mais, dependendo das variáveis mundiais. O mundo passa por mais mudanças, mais informação chega na população e mais pessoas precisam ver como interagir com essas mudanças, ou interpretar, entender o que são essas mudanças, prever e assim agir. E isso faz com que o curso de RI, por essência, cresça. Ele é um curso que cresce muito desde os anos 2000, no Brasil, foi quando ele começou a surgir de verdade. E atualmente nós temos 170 alunos no curso. E, poxa, vale muito a pena observar a evolução das análises. É um curso muito analítico, é um curso que compreende, interpreta, e é um mercado de trabalho que exige isso. Pessoas que saibam lidar com o ambiente internacional, a forma com que ele funciona, mudanças que podem acontecer. Então você tem que ter um elemento de previsão. A gente não enxerga o futuro, mas nós enxergamos possíveis futuros e analisamos quais são os mais prováveis. Então, olhando para uma perspectiva mais empresarial, governamental, olhando pelas ONGs, olhando de muitas formas, existe sempre um trabalho para o internacionalista, porque não importa o que aconteça no mundo, isso vai afetar o resto do planeta Terra de alguma forma. Legal. Bom, e aí também, ressaltando aqui na linha do que os professores comentaram, né, a Escola de Negócios e os seus respectivos cursos tem uma preocupação com a empregabilidade dos estudantes. Nós temos hoje um nível de empregabilidade muito alto, nós estamos aí acima de 90% de empregabilidade entre nossos estudantes, o que é motivo de orgulho para nós também. Nós fazemos esse esforço continuado de garantir espaços, de abrir espaços para que os nossos estudantes tenham oportunidades de estágio, oportunidades de vagas efetivas e etc. E ainda um pouco na linha do evento, né, eu acho que o professor Hélio comentou também a respeito aí dos eventos que nós organizamos. Queria, né, professor Hélio, até aqui registrar que nós teremos no dia 29 e 30 de abril um evento, nós estamos chamando aí de reforma tributária, nós estamos falando de Conexão Tributária 2026, né? Que vai ser uma oportunidade, se puder falar rapidamente aí do projeto, e a gente já faz o convite aqui para os nossos estudantes. Vocês estão todos convidados, né? Nós teremos nos dias 29 e 30 de abril essa Conexão Tributária 2026, que nós pretendemos que pessoas externas à faculdade à universidade possam participar. Será um evento conjunto, né, da Escola de Gestão e Negócios e do Direito, e nós vamos contatar as associações de classe, as Big Four, enfim, todas as partes interessadas, o Conselho Regional de Contabilidade, alguém do Conselho Regional de Economia, para que participem, porque a reforma tributária está sendo implantada, né? Já está sendo implantada, há muitas dificuldades e muitas dúvidas. Então, por 2 noites, nós teremos aí 4 eventos consecutivos, 4 mesas para discutir este assunto, e nós vamos escolher esses temas e partilhar com aqueles que, de um lado,
precisam dessas informações e aqueles que as detêm, né? Que são pessoas que estão ligadas ao ente público, pessoas que estão ligadas à associação de classe, e naturalmente isso vai gerar conhecimento para os nossos alunos. Será um evento para público externo, mas naturalmente teremos também a participação de professores e alunos da universidade. Legal, professor Hélio, obrigado. E aí, lembrando, né, nós temos também aí o 8º ciclo de aperfeiçoamento profissional, que também já entrou aí no calendário da Escola de Gestão e Negócios. Nós teremos já a partir do mês de março o início desse ciclo, contando aí com a presença de vários executivos que estarão conosco neste evento. E óbvio, né, que esses eventos do ciclo, eles contemplam todos os cursos da escola. A gente procura trazer os mais diversos profissionais, tanto da área contábil, quanto da área da administração, da economia, das relações internacionais, para compartilhar com a nossa comunidade acadêmica e os temas que são mais contemporâneos. Bom, e por falar em tema contemporâneo, eu queria aqui falar um pouquinho sobre o profissional do futuro, né? Já que nós estamos aqui reunidos, né, no conjunto representando aqui todos os cursos da escola, tanto administração quanto economia, contábeis, relações internacionais e os cursos de tecnológicos, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com contabilidade, tem a ver com relações internacionais, né? É porque o contador precisa entender de política internacional e porque o internacionalista precisa saber sobre balanço, né? Talvez o professor Hélio possa começar então. Professor Hélio, por favor. Essa é uma pergunta muito interessante. Se você utilizar a Europa como exemplo, a Europa tinha 3 pilares que a sustentavam na economia. Primeiro, tinha produto barato vindo da China. Então, a mão de obra chinesa barata provia para que eles não tivessem inflação. Segundo, eles tinham energia barata vinda da Rússia. E terceiro, eles tinham uma proteção em termos de segurança vinda dos Estados Unidos, que também fazia com que isso fosse muito barato. Os Estados Unidos retiraram o financiamento total, falaram, vocês vão ter que partilhar isso. Então, há países que vão partir de 1 a 2% do PIB, vão chegar a 10%, essa é a previsão para gastar com defesa. Naturalmente varia de país para país. A Rússia, com a guerra na Ucrânia, o fornecimento de gás e energia em geral ficou incerto. E a China, com o crescimento da economia, também subiram os salários e há já uma inflação chinesa. Tiraram os 3 sustentáculos. Com base nisso, eles estão preocupados de onde eu vou retirar esses recursos. E uma das opções é retirar isso da agenda ESG, porque não tenho recurso mais. Como é que eu vou fazer para financiar essa questão toda relacionada ao ambiente e tudo mais? E essa questão toda, ela está focada hoje em como é que eu faço para que o contador tenha um sistema de medição que permita medir isso de forma que, aí vem a economia, eu maximize essa utilização, porque o recurso é escasso. Como é que eu vou fazer isso? E a parte micro da coisa, quem é que vai gerenciar isso e ver quanto custa na ponta final para padaria da esquina em Portugal, que não tem. Como é que você vai fazer isso para a lojinha, para o pequeno comércio e tal? Isso tudo vem para o contador. Então, no Brasil, a gente tem, esse ano, vindo das normas internacionais, 2 novas normas relativas à mensuração de ativos ambientais e correlatos. Aí você percebe a conexão de todo mundo. Aí você está trazendo já a geopolítica com ESG, né? Com contabilidade. Você com mistura tudo, você vê que não tem como fugir. No fundo, você tem aí uma interdisciplinaridade, né, de todas as áreas, né? Então, muitas vezes vai depender muito do perfil do profissional, né? O perfil da vaga, por exemplo, né? E o perfil do candidato, né? Professor Vinícius, por que o internacionalista tem que saber balanço, por exemplo? Nossa, por exemplo. A verdade é que existe uma regra não escrita e totalmente errada entre os alunos de RI, que é uma pessoa de RI não precisa saber nada que envolva cálculos, números e afins. E o erro é gigantesco, não se pode fazer uma análise detalhada sem entender legislação, sem entender alterações econômicas, sem entender o próprio balanço, considerando o quanto nós sempre falamos sobre empreendedorismo aqui na universidade. Se você não está tentando criar o próprio negócio, não souber balanço, não souber
quer um fluxo de caixa, qualquer coisa envolvendo, você está perdido. Não é só de análise teórica que vive nenhuma profissão. Eu ia falar um internacionalista, mas nenhuma profissão vive disso. Sim. Então, é necessário, sim, uma multidisciplinaridade. Por isso que nós também tentamos trabalhar tanto aqui com isso. Para que cada um possa ter... É claro, o internacionalista nunca vai fazer 100% o que um contador faz, um economista ou vice-versa. Porém, é necessário que você não seja um total isento das outras áreas, principalmente para ter uma noção melhor, mesmo na sua especialidade. Então, essa acho que é a graça da coisa. Legal. Bom, e aí, tem essa interdisciplinaridade ela é importante, né? Porque, como eu disse, né? Muitas vezes vai depender muito do perfil da vaga, vai depender do perfil do candidato. Muitas vezes o candidato vai pleitear uma oportunidade, por exemplo, num banco. Um internacionalista pode trabalhar num banco, né? Porque ele pode trabalhar na área de estratégia do banco para fazer um acompanhamento dos eventos que estão acontecendo internacionalmente. Ele não precisa entender como se elabora um balanço, mas é razoável, ele precisa saber o que é um balanço e para que serve, né? Qual é a função básica de um balanço patrimonial, por exemplo, poderia falar aqui do DRE, poderia falar aqui de ativo, passivo, patrimônio líquido, etc. Ainda na linha da economia internacional, a gente está observando esse movimento, né, de fechamento das economias. A gente está caminhando para o fortalecimento do multilateralismo. A Covid ela expôs um problema de cadeia de valor, em função dessa ramificação, né, das cadeias de valor pelo mundo afora, sobretudo pelo fenômeno China, e não só o fenômeno China, o fenômeno asiático. O período pós-pandemia escancarou a deficiência dos países ricos, por exemplo, em prover ali as suas indústrias de insumos básicos. A gente poderia dizer que a globalização, como se fala aí, né, ou como já se vinha falando há muito tempo, ela tá comprometida, ela vai perder força, ela vai se reconfigurar. Como é que os internacionalistas estão vendo essa temática aí? A gente rouba um pouco da economia, o conceito aqui, de ciclos. A globalização ela já passava por movimentos anti-globalização no ano 2000. Sabe? A gente já conseguia ver movimentos, a gente vê um crescimento disso, mas não é a total diminuição da globalização. Não dá mais para quebrar o vínculo comercial que existe entre os países. Mas é uma tendência a observar, ainda mais depois de momentos de crise, esse fechamento. O maior que a gente pode enxergar da história recente é o entre guerras, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os países entenderam como necessário fechar. Se fechar para os outros, fechar a economia, dificultar isso. E vimos que isso não é uma coisa que deu certo. Não naquele momento. Então, é sempre uma tendência, é um ciclo. A gente vê o fechamento e quando talvez uma situação comece a se regular internamente, os países voltam a se integrar. Até porque agora eu sou competitivo, agora eu tenho minhas expertises, meus melhores produtos, eu quero voltar para o resto do mundo. Então, isso vai retomando várias vezes. Então, é um momento de baixa, pelo menos na reputação da globalização. É comum a reputação estar baixa agora com presidentes ou candidatos pelo mundo, falando precisamos nos focar no nosso país. E é um discurso agradável para uma população que está passando por dificuldade. Focar no nosso país, ótimo, então minha vida vai melhorar. A população começa a ir para essa tendência. Mas o Trump está com um problemão lá, né? Porque a inflação está disparando lá, o custo de vida aumentou e aí ele está tendo que se justificar lá em função do fechamento da economia, né? Mas enfim, exatamente. Professor Hélio, eu queria abordar contigo. A gente tem, inclusive, aqui na Escola de Gestão e Negócios, trabalhado esses temas da inteligência artificial, né? Temos organizado várias palestras tratando desse tema. De que maneira a IA impacta diretamente aí no curso de Ciências Contábeis, por exemplo? A contabilidade, às vezes, é visto como um trabalho burocrático, mas a contabilidade é um grande sistema de dados. Ela coleta, armazena, ordena e apresenta relatório. Como um sistema de dados, que é o mais antigo e o mais poderoso que toda empresa tem, a função hoje do contador vai sendo diferenciada. Você não perde as funções anteriores, mas você precisa ter uma visão que vá além do número frio.
e que consiga atender, essa informação tem que ser suficiente para atender as demandas do CEO e das outras áreas da empresa. E isso faz com que o contador hoje seja alguém muito mais integrado ao conjunto de operações da empresa. Não é todo mundo faz na fábrica, como no começo da Revolução Industrial, todo mundo faz lá e eu digo o resultado aqui. Ele faz parte, porque como uma espécie de gestor de informação, é esta a ideia do termo americano, controller, né? Quer dizer, era quem recebia todos os relatórios e controlava para que os relatórios aparecessem, para não ter aquele efeito: o que é bom a gente apresenta, o que é ruim a gente esconde. Então, ter sempre todos os relatórios ali apresentados e você conseguir tomar decisões, e hoje não só mais financeira, mas o contador, ele é, de certa forma, um analista de dados. Ele não é mais o produtor dos dados. Quando eu comecei a trabalhar, uma empresa costumava ter, uma empresa média, tinha 50 pessoas trabalhando com contabilidade. Hoje, uma multinacional enorme tem diretamente ligada à contabilidade 5 pessoas. Mas não falta emprego, não falta o que fazer, porque tem uma série de atividades correlatas que o contador, inclusive, está apto a desenvolver. E o trabalho não é mais fazer a contabilidade, 5 pessoas fazem. Depois, analisar, tomar decisão em cima disso e tudo mais, é um trabalho semelhante à análise de dados. E para isso a IA serve muito bem para fazer a primeira parte, ajudar você a produzir os dados, a decantar esses dados, a ter qualidade de dados e até fazer uma avaliação prévia. Mas você precisa olhar para ela, primeiro porque ela contém erros nessas análises, que a gente espera que com o tempo diminua, mas ela contém erros ainda hoje. Então ela faz análise com vieses, às vezes, e com falhas. Depois, porque ninguém conhece tão bem a empresa quanto quem trabalha. A gente precisa muito desse aspecto humano, né? A IA não vai para o chão de fábrica para verificar como é que está a condição dos funcionários, o quanto isso afeta na produtividade. Isso vai ser um input que você tem que dar. Então, de um lado, você precisa dar inputs de qualidade, né? O famoso entra lixo, sai lixo. Você tem que dar inputs de qualidade para ter respostas boas, e de outro, você precisa depurar isso e transformar isso em decisão estratégica, em apoio sistemático aos decisores, e também como informação de compliance, né? Quer dizer, responder ao público, à sociedade como um todo. Para isso, você precisa de um novo contador, sem perder a função tradicional, e esse contador ele está em alta e temos falta de pessoal. Eu acho que nessa linha do impacto da IA, né, e aí falando aqui em nome, né, da administração e da economia, só para a gente equilibrar o jogo aqui, né? Todo mundo. A IA tem muito a ver com inovação, né? A teoria econômica estuda, né, os ciclos inovativos das sociedades. Então a gente percebe que a IA, eu sempre digo, né, ela é mais um tópico de inovação que está surgindo e que vai produzir impactos no mercado de trabalho, impactos nas relações de consumo, impacto na dinâmica das empresas, impacto nos relatórios gerenciais, etc. Então, há um olhar, né, em princípio, pessimista em relação aos efeitos da IA, que ela pode produzir desemprego, por exemplo, isso é uma discussão que a gente faz muito em economia, mas a gente tem uma visão exatamente contrária, né? A própria economia aponta o seguinte: olha, que as rupturas, né, e os ciclos de inovação, eles produzem novas demandas e novas oportunidades e novos produtos e novos serviços. E no caso, né, como aproveitando a sua fala, né, professor Hélio, da contabilidade, você vai precisar de um outro perfil de contador, né? Assim, não é mais o contador fazedor de relatório, ou o contador que faz razonete, ou que faz apropriação. Isso tudo já está esquematizado dentro de um grande sistema, né? O que você tem, inclusive até eventos, né? Você pode ter um sistema que incorpora, por exemplo, um coeficiente de risco a partir de indicadores econômicos divulgados periodicamente pelo Fundo Monetário Internacional, para o Banco Mundial. Boletim Focus. Boletim Focus, que vai automaticamente produzir relatórios de risco, né, de grau de exposição a risco e etc. Então, esse movimento da inovação, né, das IAs, eu acho que ela trará muitas outras grandes oportunidades. Eu acho que o grande desafio para os nossos estudantes é como eles lidam com essas novas tecnologias e qual é o
o perfil que eles estão desenvolvendo para trabalhar num contexto de uso intensivo de IA. Eu acho que esse é o grande desafio. Isso para ficar no campo da economia, como nós estamos falando de inovação, e aqui trazendo esse olhar de que a inovação vai trazer mais oportunidade de trabalho, mas que isso vai exigir a qualificação permanente, né, do estudante. E não à toa que nós incorporamos nas nossas matrizes, né, essas disciplinas que tratam desse tema, da inovação, né, do business analytics, da análise de dados, etc. No campo da administração, eu vejo que é um grande desafio das empresas, né? Tem dados aí do Sebrae que são assustadores, né? Você pega aí das empresas que nascem no Brasil, 80% delas quebram ou fecham as portas em 5 anos ou em menos de 5 anos. Que é um negócio assustador, né? Então você diz assim, bom, e a razão essencial é falta de planejamento e o conflito de interesses. Basicamente são essas duas razões que levam essas empresas à falência. E essas IAs, elas podem ser aí uma estratégia de um caminho de respiro, né? de alternativa para as empresas, ou pelo menos para diminuir essa taxa de mortandade das empresas, né? É por aí ou não? Vocês acham que o caminho eu estou sendo muito otimista com a IA em achar que as pequenas e médias empresas, que são as principais aí, empresas com as maiores dificuldades, né, para sobreviverem, elas não vão conseguir se adaptar a essas novas tecnologias? Pode falar. Para mim, eu observo, pelo menos dentro das RI, o que a gente pode passar para pequenas, médias, grandes empresas, aí é um fornecedor de dados muito bom, muito rápido. Ela consegue dados que nós, pesquisando em plataformas, Google e afins, levaríamos mais tempo para reunir aquela quantidade de informação. Então, ela facilita processos que às vezes você não saberia que teria de passar, mas ela ainda não vai ter o fator humano, que é o que torna o ser humano necessário de compreender psicologicamente ou encontrar padrões que você necessita de mais sentimentos, sensações. Um dos melhores exemplos, a permanência da guerra da Ucrânia, a Rússia na guerra da Ucrânia. E falam assim, poxa, a Rússia passou por 1 milhão de mortes dos próprios soldados. Isso não faria com que a Rússia desistisse? Na cabeça do Vladimir Putin, e aí está o detalhe, na cabeça dele é necessário entender, e em discursos que ele já mencionou, a Rússia já perdeu muito mais soldados lutando contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra. 1 milhão ainda não é o bastante em prol do objetivo dele. Objetivo, ideologia, o pensamento, isso vem da gente. Então, você vai ter a ideia genial deve partir de você. Mas como fazer ela funcionar, a IA vai te ajudar muito. Como trazer os dados, como colocar eles em ordem, ou fazer até partes que você pode não ser nem tão especialista. A IA vai te ajudar. Eu acredito que para pequenas e médias empresas, ela forneça muitas informações que muitos pequenos empresários simplesmente não imaginavam ser necessárias. Legal. Professor Hélio? Bom, eu acho que há 2 pontos, né? Uma grande parte da nossa teoria deriva de uma ideia que é evolução. Evolução, na verdade, é uma palavra que significa girar sobre si mesmo. Então, não é progresso, mas é revolução. Esta evolução, ela diz o seguinte, quem sobrevive é o mais apto, ou seja, aquele que melhor se adapta. No nosso caso, nós temos uma vantagem. Nós temos uma sociedade rica no mundo todo. Conseguimos produzir muitos bens, conseguimos produzir... Então, mesmo uma pessoa muito pobre tem acesso a instrumentos de altíssima tecnologia que permite que ele saiba o que está acontecendo do outro lado do planeta em tempo real. Então, nós temos muita informação, temos tudo isso. E o que acontece é que a IA, ela vai requerer essa adaptação. Aqueles que não se adaptarem, que não tiverem velocidade de adaptação, vão sofrer menos do que no passado. Nós não vamos ter, como aconteceu usando o exemplo brasileiro, como os alemães em 1824, que pela Revolução Industrial tiveram que vir para o Brasil, ou pelos italianos, que ali em 1888, tal, com o fim do Império, vieram e migraram para o Brasil, ou japoneses em 1910. Não vai ser mais este processo tão duro que o cara tem que trocar de país, mudar de cultura, deixar todas as suas raízes, mas é óbvio, quem tiver uma visão de olhar para isso e dizer assim, vou precisar me adaptar e tiver disposição para isso, vai ter uma vantagem competitiva.
Os demais vão ter um custo adaptativo maior, mas o tipo de sociedade que nós desenvolvemos, a meu ver, ele vai permitir que isso seja muito menos custoso. E se nós atuarmos de forma inteligente e coordenada, eu acho que nós podemos, e aí sociedade, governo, os países de um modo geral, os organismos internacionais, as ONGs, as universidades, se a gente conseguir trabalhar, a gente consegue mitigar isso, fazendo com que o tempo de adaptação seja muito mais curto e os frutos sejam melhores. Esse seria o grande ganho, porque se você tiver somente algumas pessoas adaptadas a isso, ou grandes empresas, ou somente algumas universidades, só uma parte da sociedade, seja como for, ou uma parte dos países, aí você vai ter um deslocamento, né? A vantagem competitiva provoca um deslocamento da riqueza, porque a riqueza tende a aumentar, não a reduzir se o sistema funciona. Provoca um deslocamento, esse deslocamento pode produzir dores, né? Mas se nós fizermos isso de forma um pouco ordenada e tivermos essa visão, precisamos nos adaptar a isso, isso vai ser muito mais tranquilo e eu vejo também com otimismo, em termos de ganhos futuros, sem dúvida. Bom, esse tema ele é polêmico e não, ele é complexo, e ele demanda um outro debate, outra Só discussão sobre aqui, isso. né? Nossa. Mas enfim, como nós já estamos já aqui no final do nosso programa, eu queria mais uma vez agradecer ao professor Hélio pela presença, ao professor Vinícius pela presença, já convidá-los para a próxima edição aqui do nosso programa, quando traremos aí novos temas relacionados aí ao mundo dos negócios. Então, foi uma grande satisfação. Professor Hélio, muito obrigado pela presença. Professor Vinícius, muito obrigado pela presença. Obrigado. E tenham todos aí uma excelente semana. Até mais. Tchau.